Olá, salve! O Flamengo derrotou o Palmeiras por 2-0 no Allianz Parque em São Paulo, encostou na classificação na liderança e vai brigar pelo título no Campeonato Brasileiro. Vamos contar como foi um jogo de polêmicas, mas antes aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber as notificações e você vai ficar na cara do gol. A grande verdade é que, mais uma vez, Flamengo e Palmeiras viveram não só um grande jogo, jogo nervoso, jogo difícil, jogo igual, momentos para um, momentos para o outro, e um jogo de polêmicas. Não tem jogo do Palmeiras hoje em dia sem polêmica. É impressionante como os pênaltis são marcados assim, proliferadamente, a favor do time do Palmeiras. E o árbitro às vezes se sente tão incomodado que tenta compensar situações de jogo. A arbitragem brasileira definitivamente é um caos, e a gente fica malhando em ferro frio. Vem aí uma nova CBF, entre as propostas, as exigências, entre aspas, de grande parte dos clubes, é que haja uma profissionalização da arbitragem. Será que a gente vai chegar a esse ponto? Porque do jeito que está, acho que chegamos ao fundo do poço. O nosso VAR é uma vergonha perto do que é o VAR, por exemplo, que a gente vê na Europa. Esse sábado teve o jogo do Real Madrid. E logo depois teve o jogo do Vasco contra o Fluminense. Nos dois jogos houve interferência do VAR e a passagem daquela tal linha do impedimento. É incrível a diferença. Na Europa, rapidamente se tira a dúvida e fica clara que a decisão tomada é a correta. Aqui no Brasil a gente fica com dúvida depois que passa o VAR, passa a linha, leva 6 minutos para resolver. É impressionante. E agora, até mesmo em lances de interpretação de pênalti ou não. Vamos lá, para o jogo. O Palmeiras começou melhor, Flamengo muito retraído. A formação do Flamengo não funcionou com Cebolinha aberto pela ponta esquerda e Luiz Araújo pela direita. Eles viraram secretários de lateral, praticamente só marcavam. O Flamengo não tinha saída, Bruno Henrique isolado lá na frente. No começo do jogo, Arrascaeta muito sumido da partida. O Palmeiras tomou conta do jogo, foi para dentro em busca do primeiro gol, era o papel dele, estava jogando em casa. E acontece o primeiro lance polêmico. Uma bola cruzada da esquerda, o Varela salta de dentro da área e a bola bate no braço dele aberto, fora da área. Se a perna dele no lance está em cima da linha, o braço do outro lado só pode estar fora da área. É uma dedução, mas não há uma conclusão muito técnica a respeito. Não há uma câmera, não há uma decisão do VAR com câmera que possa garantir que foi fora, nem que foi dentro. E aí, na dúvida, o juiz deu o pênalti. Valeu a marcação inicial dele, né? Porque na dúvida, primeiro ele marca o pênalti para o Palmeiras, depois vai ver se foi ou se não foi. Só que na cobrança brilhou Rossi, que defendeu agora a quarta cobrança em 5 pênaltis contra o Flamengo. Foi no canto, defendeu o chute do Piquerez e ainda defendeu o rebote que o Estevão tentou pegar para mandar para dentro do gol e botar uma bolada no rosto. Enfim, manteve o 0-0 e o Palmeiras caiu de produção. E aí vem a partida caminhando para o segundo tempo, o Flamengo começou a se equilibrar. Gerson jogando um pouco melhor, saiu para jogar, o Flamengo equilibrou as ações, foi para o 0-0. Veio o segundo tempo, e aí lá pela metade, ali pelos 20 e poucos minutos do segundo tempo, acontece mais um lance polêmico de arbitragem. O Arrascaeta domina a bola, leva para cima do zagueiro Murilo, ameaça o drible de corpo e é seguro pela barriga. O braço está ostensivamente na barriga dele. Queria que ele fizesse o quê? Que ele se desvencilhasse e continuasse correndo. Ele sofre impacto e cai, está dentro da área. É pênalti. Uma imprudência do Murilo, zagueiro do Palmeiras. Mas foi pênalti. Para mim, nenhuma dúvida. O juiz não deu, porque primeiro ele não dá contra o Palmeiras. Aí o VAR recomendou a revisão e veio a talvez forçada, né, a decisão pelos homens da cabine do VAR. E o pênalti acabou confirmado. E o Arrascaeta bateu com extrema categoria. Não entendi a reação do goleiro Everton, estático no meio do gol. Será que ele pensou que o Arrascaeta ia fazer uma cavadinha pelo meio e ficou parado? O Arrascaeta deu do lado, sem muita força, só tirando do alcance do goleiro, 1-0 para o Flamengo. O Palmeiras caiu de produção, vieram as mudanças nos dois times e só o Flamengo melhorou. A entrada do Paulinho no Palmeiras não resolveu muita coisa. O Flaco Lopes teve até uma chance, mas chutou para fora, mas o Flamengo se equilibrou um pouco mais, por mais que não tivesse muitas peças de repor no mesmo nível. Gerson se machucou. E aí quem entrou? Entrou Danilo.
Danilo foi para a lateral direita, Varela veio para o meio de campo. Deu para temer que acontecesse aquela bagunça na armação tática do Flamengo, como o Felipe Luiz já tinha feito num outro jogo aí. Mas não, o Danilo se arrumou, se ajeitou, se aprumou, o Flamengo ficou cercando o Palmeiras e usando um contra-ataque. Num desses, o Ayrton Lucas recebeu do Wallace Ian e meteu no canto do goleiro Everton, fazendo 2-0. Vitória do Flamengo categórica, insofismável, incontestável. Aí tem a contestação da arbitragem, né? Reclamam de um pênalti no Vitor Roque, que para mim não aconteceu. E se marcasse também, não sei se seria o suficiente para mudar o resultado da partida. O Flamengo fez um primeiro tempo muito medroso, mas um segundo tempo bem mais corajoso, jogando o seu futebol. Principalmente o Arrascaeta, e depois entrou ainda o Pedro, que teve uma outra chance, mas ele ia ter a chance, na verdade, a bola não chegou nele, porque o Wallace Ian, ao invés de cruzar, meteu direto para o gol. Mas podia ter tido mais uma chance, seria demais também, 3-0 em cima do Palmeiras, dentro do Allianz Parque. O Flamengo vai agora a 1 ponto de diferença apenas do Palmeiras, equilibra o campeonato, e as equipes vão partir para esse finalzinho de temporada do campeonato, antes do Mundial de Clubes, em situação bastante igual. Pode ser até que o Flamengo termine essa etapa na frente se o Palmeiras tropeçar de novo e se o Flamengo vencer. Aquele recado para você: inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações para você ficar sempre atento e para ficar na cara do gol. Até a próxima!